Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Jovete Baca e hoje trago-vos a resenha do livro Uma Breve História do Tempo, do Big Bang aos Buracos Negros, este livro que foi escrito por Stephen Hawking em 1988. Este livro tem como missão de fazer uma divulgação científica da própria física e faz tão bem que traz elementos da cosmologia sem ter que explicar de uma forma matemática, mas explicar de uma forma mais clara para o público leigo, que não entende muito sobre as fórmulas matemáticas que existem para comprovar uma teoria científica. E este mesmo livro tem uma introdução de Carl Sagan, que foi também um grande divulgador científico, que com seus programas como Cosmos procurou demonstrar como este universo é tão grande que a gente não tem quase o conhecimento geral de como está constituído este mesmo universo que nos rodeia em si. Mas, antes de continuar nesse vídeo, por favor, de inscrever-se no canal, compartilhar esse vídeo para mais pessoas e dar um like se gostaram deste vídeo. Vamos ao vídeo. Este livro, Uma Breve História do Tempo, do Big Bang aos Buracos Negros, vai trazer uma perspectiva muito clara do seu autor, que é Steve Hawking, esse grande pensador do século XX, que procura não só transmitir os seus conhecimentos para nós, mas transmite de uma forma tão clara para que a gente consiga não só entender o que está a se bater dentro das teorias físicas da cosmologia, porque é importante que a gente também tenha conhecimento que se passa dentro da cosmologia da física, para que a gente consiga não só compreender este universo que nos rodeia ou esta terra que a gente habita, porque esta terra que a gente habita, esse planeta, é apenas uma parte minúscula do universo imenso, que a gente não tem uma noção clara de como está constituído este mesmo universo, desde a sua origem, que nós temos várias teorias a comprovarem sobre isso, e se esse universo é finito ou infinito, se vai acontecer novamente uma grande explosão. Porque Stephen Hawking procura fazer aqui é uma breve história do tempo, para nós conseguirmos compreender este mesmo universo. Nós podemos ver que desde o princípio nós podemos encontrar aqui vários pensadores que conseguiram não só pensar sobre esse mesmo universo, mas dar base, sustentação para várias teorias que surgiram depois. Porque se nós estudarmos a história da filosofia, nós vamos ver como os primeiros filósofos, os pré-socráticos, as questões que se faziam sobre a origem do universo, a origem de tudo, como Tales de Mileto fala sobre a origem do universo, o Demócrito fala sobre a questão do átomo, temos Heráclito, temos a questão do fogo, Pitágoras, o número, temos Anaximandro, Anaxímenes, vamos a Perón, o ar. Então, existem muitos elementos da física, desde o primórdio da filosofia, onde fazem a questão de separar o mito da racionalidade, da realidade. Porque é muito fácil nós vermos como os vários livros vão transmitir não só muita questão da mitologia, desde a formação do mundo, como é a questão da religião. Nós podemos ver como cada um apresenta uma visão diferente de como surgiu o universo. E um dos grandes pensadores que Stephen Hawking vai citar muito nesta obra é o Aristóteles, porque Aristóteles vai influenciar não só a física, mas também a biologia. Se nós vermos no livro A Origem das Espécies de Charles Darwin, Aristóteles também está presente, porque ele vai fazer uma crítica sobre a biologia de Aristóteles. E este livro da Charles Darwin está aqui resumindo no canal, por favor, de consultar para darmos sequência a esse mesmo pensamento. Porque nós vemos que Aristóteles vai influenciar não só a biologia, também como a física, porque a física de Aristóteles vai ser bastante difundida durante a Idade Média. E algumas pessoas, como Ptolomeu, vai adotar também esse mesmo sistema, como a Terra é fixa e os outros planetas giram em torno da Terra. Uma teoria geocêntrica. Esta teoria vai estar muito de acordo com a Bíblia, então as pessoas vão estar minimamente esclarecidas sobre essa mesma questão, porque as pessoas não ousavam interrogar a autoridade da igreja naquela época. É muito importante nós termos em mente como essa mesma teoria vai dominar quase toda a Idade Média, até quase ao século XV, século XVI, quando surge a publicação do livro de Copérnico, que vai falar que existe um certo erro nessa mesma teoria, que a Terra não pode ser fixa, mas existe o Sol é que é fixo e outros planetas circulam em torno do Sol. Este vai entrar em choque novamente com a igreja, mas, como estava nos últimos da vida, não vai ser condenado nem proibido de ensinar, porque já estava no leito da sua morte. Um dos pensadores que vai pegar essa mesma teoria é o Galileu, que vai defender essa mesma teoria. Com a sua invenção do telescópio, ele consegue observar não só os outros planetas, que a Terra está em movimento, que o Sol é fixo.
e que vai entrar em muita discussão com a igreja. E vai existir outros pensadores também. E essas mesmas teorias vão entrando sempre em desacordo dentro da igreja e com a física em geral. Porque para termos uma teoria é necessário que essa teoria seja comprovada com observação. Não adianta nós termos aqui uma teoria que não seja comprovada e falarmos que a Terra é fixa e na observação provarmos que a Terra gira em torno do Sol. Então vai ser uma teoria substituída. E porque nós pensamos aqui como essas mesmas teorias vão sendo analisadas ao longo dos tempos, desde século XVII, XVIII, que vão surgir outros pensadores, como o Newton, quando nasceu a publicação da Principia Matemática, onde vai falar sobre a questão da gravidade. E essas mesmas teorias vão ser comprovadas com observações. E essas mesmas teorias são boas para nós conseguirmos explicar não só o próprio universo. E Stephen Hawking, nesse livro Uma Breve História do Tempo, ele vai fazer essa breve relação. E ele é muito claro quando começa a discutir aqui as problemáticas da religião e de Deus, da sua interferência. Porque Santo Agostinho, ele também responde sobre a questão da origem do tempo. Ele fala que o tempo começou a existir na criação do mundo. E antes da criação do mundo não podemos falar sobre o tempo. E falando sobre Deus na mesma criação, é importante nós termos em mente aqui alguns aspectos fundamentais. Porque Stephen Hawking nesse livro vai fazer essa breve jogada sobre a questão da religião, da questão de Deus, sobre a sua interferência dentro dessa mesma origem do universo. Se nós temos essa mesma interferência divina, que vamos falar sobre a questão da criação do mundo, que outras religiões acreditam que foi feita em 7 dias, outro que o universo todo, a Terra toda está por cima de uma tartaruga. Temos várias teorias, todas elas foram deixadas para trás porque não se manteram fixas, não foram comprovadas através da observação. Nós podemos ter essa mesma ideia que o nosso universo está em expansão, porque um dia esteve todo junto e fez uma grande explosão, que é chamada a teoria do Big Bang, para constituir esse mesmo universo, esse mesmo cosmos, esse mundo organizado. E que essa explosão aconteceu há mais de 20 a 10 mil milhões de anos, é simplificado 20 bilhões de anos ou 10 bilhões de anos. Mas essas mesmas consequências dessa mesma explosão vão sendo analisadas, vão sendo observados, e vão sendo observados pelos cientistas, que com os elementos que a gente tem atualmente, com os grandes telescópios, com os grandes satélites, vão fotografar muito sobre a questão do universo. Nós vivemos numa pequena infinidade do próprio universo, que nós não temos aquela breve semelhança dos outros planetas, que os outros planetas que estão muito distantes do Sol são muito frios, são muito quentes. Na Terra está num lugar privilegiado e que a gente está aqui fixo, somos 6 bilhões de pessoas, 6 mil milhões de pessoas, que estão todos aqui, mas além dessa nossa Via Láctea, existem outros planetas, existem outras realidades. Não podemos ignorar isso dentro do mesmo universo. Que existe essa mesma teoria da relatividade, existe essa teoria quântica, que no futuro estão a pensar em unir essas mesmas teorias para que possamos não ter só uma breve noção de como se originou tudo. E quando nós falamos sobre a questão da interferência divina nessa mesma criação deste universo, nós temos algumas questões que nós podemos até fazer. Se Deus interveio nessa mesma grande explosão, então deixou que esse mesmo universo se completasse da sua própria forma, que criasse as suas próprias leis, porque nós temos aquela noção, se a interferência divina vai sendo constante, então algo de imutável é neste mesmo ser divino. Por isso que o universo está aí para ser estudado, está aí para alguns elementos serem abordados ao longo dos tempos. É importante que nós tenhamos em mente que nós temos essa capacidade crescente de melhorarmos cada vez mais. Este livro é muito importante porque a gente também leia para consigamos ter a noção do mundo que nos rodeia, como é que funcionam os buracos negros, como são as teorias científicas que atualmente conseguem não só relacionar a nossa própria realidade com o próprio universo, e que nós consigamos não só ver além de nossa casa, estamos aqui a proteger, que o universo é muito vasto, que temos vários planetas, que existe uma realidade fora daqui, que apesar que nós estamos muitos anos-luz de distância com as outras estrelas, tem algumas teorias que são feitas através de cálculo mentalmente, que são comprovadas através da observação, e que se nós queremos aqui afirmar sempre algumas teorias que estão ultrapassadas como verdadeiras, devemos ter bastante cuidado de não
levamos as pessoas no erro. E devemos ter em mente que nós vivemos num universo tão vasto, imenso, que está sempre em expansão. E, infelizmente, neste mesmo livro, nós vamos falar que existe uma tendência do próprio universo se contrair e surgir uma nova explosão. Mas isso daqui a 10 mil milhões de anos, para não ficarmos preocupados, porque até lá a própria humanidade também será extinta. Está escrito no livro. E muito obrigado que assistiram ao vídeo até aqui. Daqui é o Jovete e muito obrigado e até a próxima.